Bom dia, internauta. A língua portuguesa, a nossa língua, possui aproximadamente 11 mil verbos. Isso mesmo, 11 mil verbos. Pois bem, entre esses verbos, existe um que é misterioso. É isso mesmo, um verbo misterioso na língua portuguesa. E que verbo é esse? Você quer descobrir, internauta? Quer descobrir que verbo misterioso é esse? Vamos lá, vamos lá. Pois bem, vamos aqui ao quadro. Na língua portuguesa, como já disse, existem aproximadamente 11 mil verbos. Vamos aqui ver as conjugações verbais. São três as conjugações verbais na língua portuguesa, tá? Existem os verbos terminados em AR. Veja aqui, ó, AR, tá? Verbos terminados em AR. Aqui nós chamamos de primeira conjugação, tá? Pertencem à primeira conjugação os verbos terminados em AR, correto? Primeira conjugação. Os verbos terminados em ER chamamos de segunda conjugação, ER. Então, os verbos que terminam em ER pertencem à segunda conjugação, tá? E os verbos que terminam em IR pertencem à terceira conjugação verbal, correto? Então aqui, ó, AR, primeira conjugação, ER, segunda conjugação e IR, terceira conjugação. Veja, internauta, qualquer verbo da língua portuguesa deve obrigatoriamente se encaixar em uma dessas conjugações. Primeira, segunda ou terceira. Qualquer verbo da língua portuguesa. Exemplo, ó, eu digo o verbo cantar. Olha aqui, ó. Cantar. Cantar termina em AR. Olha aqui, ó. AR, não é isso? Então, o verbo cantar pertence à primeira conjugação verbal, ó. AR. Terminou em AR, AR. Primeira conjugação verbal. Todos os verbos da língua portuguesa se encaixam aqui, tá? Em uma dessas três conjugações. O verbo bater. Olha aqui, ó. Bater. Bater termina em ER, não é isso? Olha aqui, ó. ER, ó. ER. Então, o verbo bater pertence à segunda conjugação verbal, ER, correto? O verbo partir. Partir. Olha aqui. Partir termina em IR, não é isso? IR, partir. Então, logo, este verbo aqui, partir, pertence à terceira conjugação verbal, porque termina em IR, não é isso? E assim por diante. Você tem o verbo cagar, não é isso? O verbo cagar termina em AR, olha aqui, ó, cagar. Se termina em AR, este verbo pertence à primeira conjugação verbal, não é isso? AR. Você tem o verbo amar. Amar. Amar termina em AR. Logo, primeira conjugação verbal. E assim por diante. Você tem o verbo punir. 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 O verbo punir termina em IR. Logo, pertence à terceira conjugação verbal. E assim por diante. Entendeu? Pois bem, e agora? Existe aqui
um verbo misterioso, que eu vou mostrar agora. Um verbo misterioso, verbo da língua portuguesa, certo? Misterioso. Eu disse logo no início do vídeo que qualquer verbo da língua portuguesa, ou seja, os quase 11 mil verbos da língua portuguesa, pertencem a uma dessas três conjugações verbais, não disse? Todos eles, tá? Todos eles. Aqui está, ó. Qualquer verbo da língua portuguesa termina em AR, ER e IR, tá? Muito bem. Agora vamos aqui descobrir o verbo misterioso da língua portuguesa. Ei-lo. Ei-lo. É esse aqui, ó. Pronto. Aqui está o verbo misterioso da língua portuguesa, ó. O verbo por. Pronto, o verbo por. Aqui está. Agora eu pergunto a você, internauta. Este verbo aqui, por, pertence a que conjugação aqui? Será que ele pertence à primeira conjugação, a R? Pertence à segunda conjugação, ER? Ou pertence à terceira conjugação, IR? Veja, o verbo por. Ora, eu dei um exemplo agora. Por exemplo, matar. Matar pertence à primeira conjugação verbal. Por quê? Porque termina em AR. Aqui está, ó. Primeira. Olha aí. Bater é da segunda, porque termina em ER. Sorrir é da terceira conjugação, porque termina em IR. E agora? E agora? O por termina em OR, e não AR, nem ER e nem IR. E agora? Eu disse que todos os verbos da língua portuguesa, todos, se encaixam em uma dessas três conjugações verbais. E o verbo por? E agora? Eis aqui o verbo misterioso da língua portuguesa. A que conjugação ele pertence? Ora, o verbo por pertence à segunda conjugação verbal. E aqui está o mistério. Pertence à segunda. A segunda conjugação verbal aqui é ER, o final do verbo. Olha aí, o infinitivo. ER, certo? E aqui é OR. E agora? Mas o verbo por pertence à segunda conjugação verbal. ER. Sabe por quê? É simples. Vamos à história da língua portuguesa. Antigamente, o verbo por se escrevia assim, ó. Poer. Entendeu? Olha aqui, ó. Poer. Era assim que se escrevia no português arcaico. Certo? Poer. Com o tempo, a vogal temática é, que aqui está, ó. Aqui estão as vogais temáticas, ó, do verbo. Vogal A, vogal E e vogal I. Pois bem, ao longo do tempo, na história da língua portuguesa, o verbo por se escrevia poer. E com o tempo, esta vogal aqui temática E caiu. Caiu, ó. Caiu. Com o tempo. E hoje ficou assim, ó, apenas por, tá? E aí vem um acentozinho, ó. Apenas por. Caiu a vogal temática E. Mas o verbo por antes era poer. Ora, se era poer, olha aí, ER. ER. Então, o verbo por pertence à segunda conjugação verbal, tá? Então, fique sabendo disso. O verbo por pertence à segunda conjugação verbal. ER. E a vogal temática aparece aqui no verbo por quando a gente faz a conjugação dele. Por exemplo, no indicativo, presente do indicativo. Vamos lá, como é que fica? Eu digo assim, ó. Eu, não é isso? Eu ponho, olha aí, ó. Do verbo por. Eu ponho. Tu
E agora? Tu pões. Olha aí, ó. Tu pões. Olha aí o verbo, a vogal temática aparecendo aqui na conjugação, ó. Viu aí? Então, na conjugação do verbo pôr, a vogal temática, ela aparece. Olha aí. E o verbo pôr pertence à segunda conjugação verbal, ER. Porque antes se escrevia e pronunciava-se o verbo pôr, poer, poer, com a devida vogal temática, correto? Então, eis aí a explicação de hoje. Muito obrigado.